Boa noite. Lula recebe alta da UTI, faz caminhada no hospital em São Paulo. O presidente afirma estar firme e forte, pronto para o trabalho. Por 9 votos a 1, Supremo Tribunal Federal rejeita recurso de Jair Bolsonaro e ministro Alexandre de Moraes seguirá como relator do inquérito que investiga o ex-presidente. E você vai ver também. Filha de Fernandinho Beiramar é alvo de operação da Polícia Federal contra a compra de votos no Rio de Janeiro. Prefeito eleito de Caxias tentou esconder celulares dentro de freezer. Catamarã com 50 pessoas vira em Maragogi e um idoso morre. A embarcação não tinha registro e passageiros não usavam colete salva-vidas. Tudo isso e muito mais nesta edição do Rede TV News. O presidente Lula teve alta da UTI, mas continua internado no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo. Ele passou por uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira para tratar uma hemorragia intracraniana. Ontem foi submetido a novo procedimento para evitar outros sangramentos. E hoje, pela primeira vez desde a internação, foi divulgado um vídeo de Lula andando pelo corredor do hospital. A repórter Estela Freitas traz ao vivo as informações para a gente. Boa noite para você, Estela. Oi, Augusto, uma boa noite a você, Amanda e a todos que nos acompanham. Segundo o boletim médico de hoje, Lula segue lúcido e orientado. Ele se alimentou normalmente e fez algumas caminhadas pelos corredores do hospital. Inclusive, Lula publicou um vídeo nas redes sociais. Ele aparece com um curativo na cabeça, caminhando ao lado do neurocirurgião Marcos Estavalli, responsável pelo procedimento feito aqui no Sírio e que vem acompanhando todo o processo de recuperação do presidente desde a queda que ele sofreu no dia 19 de outubro. No vídeo também aparece a primeira-dama Janja. Na legenda da publicação, Lula agradeceu as orações, disse que está firme e forte e que em breve estará pronto para voltar para casa e seguir com os trabalhos. O presidente pediu tranquilidade e finalizou dizendo que em 2025 terá muitos encontros pelo Brasil e pelo mundo. A previsão de alta continua para o começo da semana que vem. Augusto, Amanda. Obrigada, Estela. Uma pesquisa IPEC divulgada hoje mostra que o governo Lula tem avaliação positiva de 34% da população. Segundo o levantamento, o governo do presidente Lula foi avaliado como ótimo ou bom por 34% dos entrevistados, um ponto percentual a menos que a última pesquisa realizada em setembro. 30% classificaram o governo Lula como regular, antes eram 28%, e 34% avaliaram a gestão como ruim ou péssima, mesmo percentual do levantamento anterior. 2% não souberam ou não responderam à pesquisa. O IPEC também perguntou se os entrevistados aprovam ou desaprovam a maneira como o presidente Lula governa o país. 47% responderam que aprovam. Na pesquisa de setembro, eram 49%. 46% reprovam a forma de governar do petista. Antes, eram 45%. 7% não souberam ou não responderam. A pesquisa entrevistou 2.000 pessoas com mais de 16 anos entre 5 e 10 de dezembro em 131 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O preço da carne vermelha aumentou pelo terceiro mês consecutivo. Segundo economistas, a alta do dólar é um dos motivos. O cenário tem exigido criatividade da população para manter a proteína no prato, mesmo que a compra pese no bolso. O balcão do açougue tem se tornado um balcão de reclamações. A clientela está insatisfeita com os preços. Eles falam que aumentou muito, né? Dos meses para cá, a carne deu uma subida bastante, né? Então, a população está optando mais pela carne branca, né? Que é a carne suína e a carne de ave, né? O frango está mais em conta, né? É o que está cabendo no bolso do brasileiro no momento, né? Eu, com 82 anos, que faço marmitex ainda, então se imagina, porque o povo está sem dinheiro, né? Você tem que subir, daí tá horrível, horrível. Tanto é que eu estou levando mais carne de porco, frango, porque a carne está muito cara. No acumulado dos últimos 12 meses, o preço da carne aumentou mais de 15%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Entre os cortes bovinos, o patinho foi o que mais encareceu, quase 20%, seguido do acém e do peito. O único corte que ficou mais barato foi o fígado.
Para os especialistas, entre os fatores para a disparada dos preços estão o crescimento da demanda, melhoria do poder de compra, além do ciclo pecuário, que vive um momento de menor abate de animais, e as recentes crises climáticas. O preço da ração simplesmente, não vou dizer que tenha estourado, mas apresentou um aumento significativo. Consequentemente, o custo da criação desse plantel cresceu e isso naturalmente foi repassado ao preço do consumidor. Já as exportações de carnes do país seguem aquecidas. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, em outubro, as vendas superaram 300 toneladas, o maior volume embarcado para o mês. Porque à medida que a moeda nacional se desvaloriza, o preço da carne bovina no mercado internacional ela se torna mais barata. Então, se tornando mais barata, naturalmente há um aumento de demanda que acaba impactando, né, no mercado doméstico. À medida que a gente não vê uma mudança aí do clima econômico, então a tendência natural é que esse preço ou esse patamar de preço permaneça. Bom, dezembro, né, além do Natal, é época também de planejar os pagamentos de alguns impostos do ano seguinte. Aí já acende aquele alerta, né, de preocupação na cabecinha de todo mundo. Para os proprietários de veículos licenciados no estado de São Paulo, o calendário do IPVA começa exatamente daqui a um mês. As regras para pagamento do IPVA 2025 foram publicadas hoje no Diário Oficial. O percentual de desconto para quem fizer o pagamento integral em janeiro continua sendo de 3%. Quem optar pelo parcelamento poderá fazer em até 5 vezes. Os vencimentos são de acordo com o número final de placa, começando no dia 13 de janeiro por veículos com final de placa 1. Placa final 2 começa a pagar em 14 de janeiro e assim sucessivamente, sempre em dias úteis, até 24 de janeiro, finalizando o calendário com automóveis de placa 0. O IPVA é uma das principais fontes de arrecadação do estado de São Paulo, ficando atrás apenas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O governo federal anunciou a liberação de 7 bilhões e 661 milhões de reais em emendas parlamentares já empenhadas até a próxima segunda-feira. Os valores serão destinados às prefeituras e entidades indicadas pelos deputados e senadores. A liberação desses recursos pelo governo federal é uma tentativa de melhorar a relação com o Congresso, que ficou estremecida após o Supremo Tribunal Federal estabelecer regras mais rígidas e transparentes para o pagamento das emendas parlamentares. O Congresso não gostou das regras e viu na ação do STF uma interferência no legislativo orquestrada com o governo. O montante liberado será dividido da seguinte forma: 250 milhões são de emendas individuais, 373,4 milhões em emendas de bancada e 3 bilhões 190 milhões em transferências especiais, as chamadas emendas PIX. As emendas da área da saúde em todas as modalidades somam 3 bilhões 848 milhões de reais. Com a liberação das emendas, o governo espera destravar a votação do pacote de ajuste fiscal enviado pelo Ministério da Fazenda no mês passado. O executivo espera aprovar o corte de gastos ainda neste ano. Oficialmente, o Congresso Nacional entra em recesso no próximo dia 23. Tem mais uma semaninha basicamente de trabalho útil, muita coisa para aprovar. E olha, no mercado continua um mau humor, apesar daquela alta dos juros do Comitê de Política Monetária do Banco Central na semana passada. Hoje teve mais um leilão do Banco Central, um leilão à vista de dólar. Mesmo assim, a moeda americana voltou a subir. Na máxima do dia, chegou aos R$ 6,07 e depois desse leilão de oferta de dólares, encerrou a sexta-feira um pouco mais baixo, cotada a R$ 6,03. Já o índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, finalizou a sessão em queda de 1,3% aos 124 mil pontos. A Controladoria Geral da União apresentou o Plano de Combate à Corrupção para os próximos 3 anos. O documento reúne 260 ações para fortalecer a repressão e a integridade nas organizações públicas e nas relações público-privadas. O plano estabelece medidas preventivas, como o aprimoramento da transparência pública e o uso de tecnologia para identificar e coibir práticas ilícitas. Nós estamos inserindo a agenda do combate à corrupção
dentro de uma lógica de promoção da integridade, sem deixar de levar em consideração a importância e a relevância de enfrentar de maneira bastante incisiva e de maneira bastante enérgica os ilícitos. O plano de integridade e combate à corrupção está estruturado em 5 eixos estratégicos: controle da qualidade do uso dos recursos públicos, integridade nas relações Estado-setor privado, transparência e governo aberto, combate à corrupção e fortalecimento institucional para a integridade. A elaboração do documento fica sob monitoramento da Controladoria Geral da União e conta com a participação de 35 ministérios, 11 agências reguladoras, além da Polícia Federal e da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, entre outras entidades. 49 das 260 ações estratégicas visam exclusivamente a repressão da corrupção. Durante a apresentação, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, disse que um projeto de lei para alterar o chamado sigilo de 100 anos deve ser enviado ao Congresso Nacional no início de 2025. A nossa proposta é uma proposta, por exemplo, que envolve a extinção do prazo de 100 anos. Isso está sendo discutido, inclusive, dentro da Casa Civil, mas a gente já avançou muito, a proposta está quase pronta. Vinícius de Carvalho também comentou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, sobre as emendas parlamentares. Na última segunda-feira, o ministro determinou que o Congresso se manifeste em relação ao relatório da Controladoria Geral da União, que apontou falta de transparência das emendas. É natural que as nossas auditorias acabem contemplando mais trabalhos envolvendo emendas parlamentares. O que nós tivemos esse ano, que talvez de diferente, foi o fato de que houve decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal determinando que a CGU fizesse auditorias. O Supremo Tribunal Federal alcançou maioria nesta sexta-feira pela condenação do ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, pelos crimes de incitação ao crime, atentado ao exercício dos poderes, calúnia e homofobia. Roberto Jefferson foi condenado a 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão em regime fechado e terá de pagar pelo menos R$200 mil de multa por danos morais coletivos. 6 ministros acompanharam o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Os ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin também votaram pela condenação, mas sugeriram uma pena menor de 5 anos, 2 meses e 28 dias de prisão. Nunes Marques propôs uma pena de 2 anos e 11 meses em regime aberto. Já o ministro André Mendonça considerou que não compete ao STF julgar o ex-deputado. O julgamento foi em plenário virtual, quando os ministros registram voto no sistema sem debate. Roberto Jefferson foi preso em outubro de 2022, depois de resistir ao cumprimento de um mandado de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes. Atualmente está em prisão domiciliar. O ex-parlamentar foi alvo do mandado depois de publicar um vídeo na internet ofendendo a ministra Carmen Lúcia. Quando os agentes da Polícia Federal chegaram à casa dele, no Rio de Janeiro, Jefferson efetuou disparos com um fuzil e lançou granadas contra os policiais federais. Ele foi indiciado por 4 tentativas de homicídio. E agora vamos saber como fica o tempo para todo o Brasil amanhã, aliás, no fim de semana, né, Igor? Igor Silveira, tudo bem, querido? Vamos lá, tudo bem. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Final de semana chegando, todo mundo quer saber como que fica o tempo, né? Sempre. Pois é, o que eu posso dizer, boa noite para você que está em casa, é que o tempo ele segue instável em todo o centro-sul do país e tem previsão de chuva forte. E tudo isso porque 2 sistemas de baixa pressão se formam a partir de amanhã. Um na altura do sul e outro do sudeste. Esses sistemas, eles puxam a umidade da região norte e formam as nuvens de chuva carregadas. Por isso, tem previsão de chuva forte no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o sábado vai ser com um tempo fechado, tem previsão de chuva. A máxima não passa dos 24 graus. A partir de domingo começa a subir para 27, mas mesmo assim pode chover em pontos isolados. Na segunda-feira, 29 graus de máxima e na terça, 28. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, a máxima fica na casa dos 33 graus, mas pode chover também em algumas regiões. No domingo sobe para 35 graus, na segunda 32 e na terça não passa de 30 graus.
No Nordeste, o sol continua em toda essa área que a gente vê em amarelo no mapa, mas tem previsão de chuva no Maranhão e também no sul da Bahia. Na região norte não muda nada, também no centro-oeste. A chuva pode acontecer a qualquer hora nas duas áreas. Essa chuva vem acompanhada de trovoadas e ventanias. Só que mesmo assim as temperaturas seguem altas nessas regiões. Máxima chegando na casa dos 35 graus amanhã em Manaus. Em Cuiabá, no centro-oeste, 33 graus de máxima amanhã. Bom fim de semana para todo mundo. Amanda, Augusto. Para você também, Igor. Obrigado. Depois de tantos casos de violência policial, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cobrou o profissionalismo dos policiais militares durante evento de formatura de novos oficiais da PM na zona norte da cidade. Lembrar dos valores que foram ensinados aqui. E vocês têm que professar esses valores a cada dia. A hierarquia, a disciplina, são valores inalienáveis. Não se pode transigir com a disciplina. A lealdade, a constância, a honra, a coragem, o profissionalismo, que é muito batido no dia de hoje. Há procedimento para tudo e a gente não pode se afastar dos procedimentos. A gente não pode se afastar daquilo que é ensinado. E a responsabilidade é grande. Os últimos casos de violência policial em São Paulo acenderam alerta para a importância do preparo psicológico dos agentes. Durante 3 anos, Luiz atuou como policial militar, atendendo a todos os tipos de ocorrências. Mas o contato diário com a criminalidade afetou a saúde mental dele. Eu andava na rua, eu olhava a cintura para ver se alguém estava armado. Você senta, né, de frente para a porta de algum estabelecimento. O vidro do meu carro era totalmente insufilme no máximo. Se aparecesse uma moto na garupa, com alguém na garupa, eu sacava a minha arma e ficava esperando. Então veja esse psicológico. Mas eu não enxergava isso. Eu enxergava que estava ok. Para o ex-agente, a formação militar e a rotina na corporação tornam os policiais cada vez mais agressivos e despreparados emocionalmente. Você é submetido a várias humilhações, a várias violências físicas, verbais. Então começa daí o psicológico, na formação, quando você está no período de aquartelamento. Quando você sai para a rua, você sai violento. Os recentes casos de violência policial em São Paulo reacenderam a discussão da saúde mental dos agentes. Em novembro, câmeras de segurança registraram um momento em que Gabriel Renan da Silva Soares foi alvejado com 11 tiros pelas costas pelo policial Vinícius de Lima Brito, depois de furtar produtos de limpeza de um mercado da Zona Sul de São Paulo. Em 2020, o policial foi reprovado no exame psicológico para concurso da Polícia Militar. Depois de um ano de terapia, voltou a realizar o teste e foi aprovado. O PM Vinícius Lima é reincidente e já havia sido afastado por envolvimento em uma ocorrência com morte, mas foi reintegrado. Ele passa por várias avaliações. Ele passou por avaliação pelo psicólogo da Polícia Militar, ele foi visto por médico psiquiatra, ele é questionado e avaliado nos quesitos militares, por coronel, capitão, enfim. Foi unânime por esses profissionais que eu já relatei, de que ele teria a condição de estar fardado, de estar em ronda e estar armado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os policiais envolvidos em ocorrências com mortes passam por avaliações psicológicas. Antes disso, os agentes têm a possibilidade de participar de um atendimento psicossocial, mas não são obrigados a fazer o acompanhamento. Segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2023, o número de policiais militares que cometeram suicídio superou o de agentes mortos em confronto durante e fora de serviço. Foram 110 registros de suicídio e 46 de PMs mortos em confronto. A falta de valorização, especialmente a valorização salarial, faz com que os policiais tenham que buscar outras atividades adicionais ao trabalho policial para fazer, como o bico de segurança. Isso tudo vai contribuindo para o adoecimento desses policiais, visto que a literatura nacional e internacional defende que os policiais devem ter 3 vezes o tempo de trabalho de folga. Para este psicanalista que trabalhou com violência policial, é preciso também haver uma reestruturação das polícias. É preciso que haja uma grande reforma nos pilares da instituição policial, que passa pela desmilitarização, para que seus agentes consigam promover algum tipo de prática de convivência saudável, né, de inserção no território,
de reencontro com a própria história de uma maneira minimamente saudável. No caso da Polícia Militar, a gente ainda tem uma legislação que dá base para a formação das estruturas militares no Estado, que é uma legislação da ditadura militar, que trabalha a Polícia Militar como força auxiliar do Exército. E o Exército trabalha na perspectiva do inimigo comum. Isso é um equívoco, uma distorção que precisa ser corrigida. E a semana foi violenta no Rio de Janeiro. Além da capitã da Marinha, que foi atingida por um tiro na cabeça e morreu, outras 8 pessoas foram baleadas na cidade. No Instituto Médico Legal, familiares de Davi Delgado Magno não quiseram gravar entrevistas. O menino, que tinha 4 anos, morreu na noite de ontem no Complexo da Penha, na Zona Norte, ao ser atingido por um tiro nas costas. Hoje, agentes da Polícia Civil estiveram na comunidade para fazer uma perícia. Os policiais analisaram o carro onde Davi estava com o pai. O crime aconteceu depois de uma discussão entre ele e a mãe da criança. Os dois disputavam a guarda do menino. A briga chamou a atenção dos traficantes da comunidade, que foram perguntar o que estava acontecendo. Ao tentar deixar o local com Davi, o pai do menino atropelou um dos criminosos. Os outros integrantes do bando reagiram atirando. Nos últimos 5 dias, 9 pessoas foram baleadas no Rio de Janeiro. Nesta quinta, o turista argentino Gastão Fernando foi atingido na cabeça no Morro do Escondidinho, no Rio Comprido, zona norte da cidade. Ele seguia para o Cristo Redentor com a família e entrou na comunidade por engano ao seguir o GPS. 2 criminosos mandaram que ele parasse. Como Gastão desobedeceu, eles dispararam. O argentino, ex-secretário de Turismo de Bariloche, está internado em estado gravíssimo. E mais um caso ontem. Assaltantes balearam o sargento da PM Isailton Bezerra de Santana, na Zona Norte. Ele estava de moto com a filha, que foi baleada na perna. O militar morreu ao dar entrada no hospital. Já na quarta-feira, a vítima foi Alain Airan Barbosa da Silva, de 6 anos. O menino foi atingido durante o ataque a tiros, que matou o comerciante Pedro Paulo Monteiro de Oliveira, na Zona Norte. Alain está internado em estado grave. Na terça-feira, a capitão de Mar e Guerra da Marinha, Gisele Mendes de Souza e Melo, morreu depois de ser atingida na cabeça dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, na zona norte do Rio. Policiais militares faziam uma operação no Complexo do Lins, no momento em que ela foi baleada. Hoje, policiais da Delegacia de Homicídios fizeram uma perícia para descobrir de onde partiu o tiro. Estamos determinados a adotar todas as medidas legais necessárias, em estreita coordenação com os órgãos de segurança pública, para evitar que episódios trágicos, como a recente perda de uma valorosa profissional da saúde, voltem a ocorrer. Houve ainda outras 2 mortes nessa semana. A contadora Alessa Vitorino, de 30 anos, morreu ao levar um tiro nas costas enquanto policiais e traficantes se enfrentavam no Complexo da Maré. E câmeras de segurança mostraram quando o arquiteto Steve Marguerite Chaves do Nascimento, de 43 anos, foi morto na Penha durante uma tentativa de assalto. Você tem aí um cenário entre que juntam, né, que é onde se juntam armas, munições e uma mão de obra com disposição para disparar, com disposição para praticar essa violência. São armas e munições desviadas de forças públicas e de empresas de segurança privada, né, que muitas vezes não são controlados. Corrupção policial. É preciso saber que qualquer política de longo prazo, médio e longo prazo, que queira realmente ter um processo para reverter esse cenário, um processo de maior sustentabilidade, tem que combater sério, honestamente, francamente, a corrupção policial, que muitas vezes esses desvios são promovidos por maus policiais ou por marginais fardados, né, usando os distintivos do Estado. Um idoso morreu após o naufrágio de um catamarã em Maragogi, no litoral norte de Alagoas. Silvio Bispo Romão, de 76 anos, é de São Paulo e estava a passeio na praia de Barra Grande, em Maragogi, um dos principais destinos turísticos do Nordeste. Além dele, a embarcação tinha outros 46 turistas e 3 tripulantes. Jangadeiros e pilotos de lanchas que estavam na região ajudaram a retirar as pessoas do mar. Na região onde o naufrágio aconteceu, as águas têm cerca de 12 metros de profundidade. A Secretaria Municipal de Turismo informou que o catamarã não tinha registro. O Corpo de Bombeiros afirmou que os passageiros não usavam colete salva-vidas no momento do acidente. A Polícia Civil de Alagoas investiga o caso. Ainda não se sabe o que causou o naufrágio. 2 motoristas ficaram feridos num acidente de trânsito envolvendo um carro de luxo na zona sul de São Paulo. As imagens mostram o condutor de um Jaguar avançando o sinal vermelho em alta velocidade.
Ele atinge um veículo laranja que roda na pista. Desgovernado, o carro branco ainda invade a pista contrária e capota. Pela manhã, os estragos do acidente estavam espalhados pela via. Segundo a polícia, os 2 motoristas não apresentavam sinais de embriaguez. Além deles, um passageiro que estava no Jaguar foi socorrido. Todos tiveram apenas ferimentos leves. O passeio de fim de ano dos alunos de uma escola pública de São Paulo quase deixou de acontecer depois de um golpe inesperado. Mas essa história, ainda bem, teve um final feliz, graças à solidariedade de um parque em Cotia, na Grande São Paulo. A felicidade de quem tanto esperou por esse momento. Tá sendo bem legal e muito divertido. Era o que você esperava? Sim. O que você vai brincar mais? Na montanha-russa, no barco Viking, no carrinho bate-date, na xícara. Aqui esses brinquedos são muito legais, pelo visto. Vai brincar bastante? Muito. Vou me divertir bastante com meus amigos. Cerca de 258 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Prudente de Moraes, no centro de São Paulo, não sabiam se a programação do fim de ano seria mantida depois de um duro golpe. Vocês esperaram bastante para esse momento. Sim, ansiosos e muito felizes pelo passeio ter sido concretizado. Esse é o objetivo da escola. O passeio foi realizado, está aqui e todas as crianças muito felizes. O então diretor Danilo Elcio da Rocha Leite teria arrecadado uma quantia de R$30 mil, mas pediu a exoneração do cargo no fim de novembro e sumiu, deixando os pais no prejuízo. Sensibilizados, a Secretaria de Educação e a administração do parque ofereceram o passeio de forma gratuita aos alunos. Nós estávamos em negociação com o colégio para essa excursão durante 3 meses. Então, quando soubemos que as crianças não viriam por todo o ocorrido, realmente foi algo que nos tocou. Nós sentimos que realmente estamos conseguindo, nesse momento, quebrar as expectativas e a gente tem como objetivo fazer com que as crianças tenham o melhor dia da vida delas, criando memórias afetivas que vão levar para sempre. Agora estamos aí finalizando o ano com bastante diversão, com as crianças alegres e não teria uma forma melhor de fechar esse ano que foi tão emocionante para nossa escola. Enquanto a criançada se diverte, a polícia procura por Danilo. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação disse que o ex-diretor responde a uma apuração preliminar que pode resultar em um afastamento definitivo do serviço público. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra suspeitos de compra de votos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Entre os alvos está o prefeito da cidade. O repórter Tony Vendramini, ao vivo do Rio de Janeiro, traz os detalhes para a gente. Boa noite para você, Tony. Como é que foi essa operação? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Foram 22 mandados de busca e apreensão. O secretário estadual de Transportes, Washington Reis, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, e o futuro prefeito do município da Baixada Fluminense, Netinho Reis, foram alvos dessa ação. O Wilson e Netinho são irmão e sobrinho do secretário. Na casa de Netinho Reis, os policiais apreenderam um telefone celular dentro do congelador. Já na residência de Wellington da Rosa, que é assessor do deputado Valdeci da Saúde e funcionário das prefeituras de São João de Meriti e Miguel Pereira, os agentes apreenderam mais de R$2 milhões. 11 vereadores também foram alvos dessa operação, entre eles Fernanda da Costa, que é filha do traficante Fernandinho Beiramar. Essa investigação começou em outubro, quando a polícia prendeu um homem em Duque de Caxias com quase R$2 milhões em espécie por suspeita de compra de votos. Segundo a Polícia Federal, o grupo movimentou cifras milionárias para financiar ilegalmente campanhas políticas. Em nota emitida pelo governo do estado, o Washington Reis negou envolvimento com compra de votos, afirmou que teve as contas da campanha aprovadas pela Justiça e se colocou à disposição das investigações. Já a nota da Prefeitura de Duque de Caxias diz que o Wilson Reis não tem envolvimento no caso, confia na Justiça e está à disposição para prestar esclarecimentos. Amanda, Augusto. Obrigada, Tony. O Supremo Tribunal Federal manteve o ministro Alexandre de Moraes na relatoria do inquérito do golpe. A corte julgou um recurso da defesa de Jair Bolsonaro que pediu a saída de Moraes nos casos envolvendo o ex-presidente. A defesa alegou que o ministro é diretamente interessado nas investigações.
A corte seguiu o voto do presidente, Luiz Roberto Barroso, que considerou que o golpe atinge toda a sociedade, por isso não há impedimento. Apenas o ministro André Mendonça votou favoravelmente à defesa de Bolsonaro. O julgamento aconteceu no plenário virtual, onde os ministros votam sem debater a matéria. O índice de atividade econômica, considerado a prévia do PIB, avançou 0,1% em outubro, na comparação com o mês anterior. Esse foi o terceiro mês seguido de alta do indicador. Já em relação a outubro de 2023, o índice aumentou 7,3%. Os dados são do Banco Central. Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. A conscientização sobre práticas sustentáveis tem provocado mudanças nas preferências dos consumidores. A procura por cosméticos naturais, por exemplo, cresceu e vem se tornando prioridade para muitas brasileiras. Um mercado que já fatura bilhões de reais. Veganos, naturais ou sustentáveis. As classificações dos chamados produtos verdes são tão extensas quanto a oferta de itens. Camila é empreendedora do segmento da beleza. Há alguns anos aderiu à utilização de produtos naturais no salão e também para uso próprio. No meu ramo, de cabelo, quando você vai para os produtos, um shampoo de supermercado que tem muito sulfato, ao longo do tempo vai tendo um acúmulo de resíduos, caspas, algumas dermatites. E quando você vai para um produto que não tem parabeno ou não tem sulfato, a resposta do cabelo é diferente. Além de serem feitos com ingredientes que trazem o menor impacto possível para o meio ambiente, os cosméticos naturais possuem outros aspectos na sua fabricação que atraem a clientela. Entre eles, a não utilização de parabenos e ingredientes transgênicos em sua composição e o fato de não serem testados em animais. Hoje nós temos já no mercado algumas linhas de produtos veganos, de produtos chamados cruelty free, que são produtos que passam por alguns processos, mas tendem a ter um índice menor de conservantes e de produtos químicos. Por ter justamente menos estabilizantes, menos conservantes, eles tendem a durar menos. Então, ficar atento, porque às vezes tem gente que compra aquele creme para usar no rosto, compra aquele hidratante, aí usa uma vez aqui, outra lá, e quando vai ver o produto está vencido e a pessoa nem prestou atenção. O mercado de cosméticos naturais no Brasil projeta um faturamento de 17 bilhões de reais até 2025, de acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria Factor Klein. Laura é empreendedora do segmento e percebe que o setor está aquecido. Era algo que era escasso aqui em Fortaleza, esses cosméticos feitos do zero, porque eu não uso base pronta. Então, eu mesmo que faço a minha base, Eu escolho a dedo, o hidratante que eu vou fazer, qual é a manteiga, qual é o óleo que vai estar lá dentro, para eu fabricar esse hidratante. Cada vez mais as pessoas estão aderindo e clientes chegando, e contentes, felizes com o resultado. E quem está chegando também é o Papai Noel. Falta menos de 2 semanas para o Natal. O varejo está otimista e projeta um crescimento de 7% nas vendas. Tem gente que já garantiu os presentes de final de ano para a turma. Comprei algumas lembrancinhas para a família, sobrinho, comprei para o filho, comprei para o amiguinho que está fazendo aniversário. Estou vindo 1 a 2 vezes aqui para escolher até chegar o Natal. Eu quero dar uma lembrancinha a cada um que faz parte do meu coração. Não à toa, a expectativa dos comerciantes é positiva. Em todo o país, a projeção é de um crescimento de 7% nas vendas em comparação a dezembro do ano passado. Dezembro é o mês que a gente mais espera por conta desse aumento das vendas mesmo. Muito aguardada pelos vendedores, as festas de fim de ano devem movimentar a economia em Pernambuco. Segundo a FEComércio, 27% da população vai presentear. O gasto médio com lembranças para amigos e familiares é de R$ 172. Mais 34% planejam fazer compras pessoais e para elas o orçamento é maior. As pessoas estão dispostas a gastar até R$ 359.
Os shoppings aparecem como o principal destino. Entre os produtos, roupas e acessórios têm a preferência. Já em relação ao pagamento, a maioria dos consumidores vai optar pela modalidade a prazo. Essa compra a prazo tem que ser de maneira responsável. Isso quer dizer que você tem que observar os próximos meses quanto ele vai comprometer a sua renda para não virar uma bola de neve. As projeções também são boas para quem está precisando de emprego. 450 mil novos contratos de trabalho devem ser abertos em todo o Brasil, realidade confirmada por 30% dos empresários do setor de comércio e serviços. Danley foi contratado neste mês e espera que o trabalho temporário se torne fixo. A gente está trabalhando para isso e tem fé em Deus que isso vai acontecer sim. E para não perder nenhuma venda, estratégia é o que não falta. Muitas vezes o consumidor quer comprar aquele item, mas não tem o dinheiro à vista para comprar. Então, ofertar uma modalidade de pagamento diversa, como parte à vista, parte parcelado, isso ajuda a confiança do consumidor em comprar aquele item e ainda assim você concretiza aquela venda. Além disso, utilizar redes sociais está muito em alta para acessar esses consumidores, mostrar suas oportunidades para ele, para atrair ele até a sua loja. O Ceará tem sido o destino mais procurado pelos turistas estrangeiros neste ano entre as regiões Norte e Nordeste. De acordo com dados da Embratur, até agosto, o total de estrangeiros que visitaram o estado já representam 75% de todo o volume registrado no ano passado. Esse grupo de holandeses veio para o Ceará para praticar o kitesurf durante 2 semanas. Steven Tripp disse que veio pela 3ª vez ao Brasil e escolheu Fortaleza porque tem voo direto da Europa. A proximidade com a Europa, com voos diretos de Lisboa para Fortaleza em 7 horas, é a principal razão do Ceará se manter por 6 meses seguidos como destino preferido dos turistas que visitam as regiões Norte e Nordeste do Brasil. E o aumento dos voos internacionais também tem contribuído para esse protagonismo. Eu acho que o europeu ele está com presença muito grande, os portugueses, a gente está realmente com 9 voos semanais da TAP, o que favorece muito. E agora a gente vai ter um incremento do francês no nosso estado, porque já estamos, desde o dia 18 de outubro, com 5 operações semanais, né, da Air France ligando Paris a Fortaleza. Além disso, Fortaleza tem 5 voos diretos para Miami semanalmente desde junho deste ano. Em dezembro, os voos para Orlando e Buenos Aires passaram de 2 para 3 por semana. Segundo a secretária estadual do Turismo, outro fator que contribuiu para o aumento do turismo de estrangeiros é o investimento em divulgação. Participar de feiras, capacitar os agentes, fazer a divulgação do nosso destino é o que de fato traz esse protagonismo. E o segundo semestre é um momento muito positivo porque coincide com a temporada dos ventos. Temporada essa que faz com que muitos estrangeiros procurem o nosso estado para a prática do kitesurf. Em setembro, mais de 34 mil pessoas desembarcaram nos voos no Ceará, segundo a Agência Nacional da Aviação Civil. Foi a maior marca nas regiões Norte e Nordeste. Recife ficou em segundo lugar e Salvador em terceiro. No acumulado de janeiro a setembro, o Ceará também liderou a movimentação dos voos internacionais. O real desvalorizado também se torna mais um atrativo para o turista estrangeiro que vem com moedas fortes, geralmente dólar e euro. E se isso é bom para quem vem visitar o Ceará, é ótimo para o anfitrião que vai receber o visitante que chega com apetite para gastar. O turista internacional no nosso estado, ele está na faixa de 4 noites e meia, 5, e aí ele está com uma média de R$7 mil. Então isso faz com que de fato a gente gere economia. E aí quando a gente fala do turismo, a gente pensa só na hospedagem, não. Mas a gente tem toda a cadeia, então a questão dos serviços, de entretenimento, de gastronomia, fazem com que de fato cada vez mais a gente possa ter a presença desses estrangeiros gastando dinheiro no nosso estado. O conjunto de praias paradisíacas, com o maior parque aquático da América Latina, a gastronomia regional e o típico humor cearense também tem influenciado o estrangeiro na hora de escolher o destino. Além do kitesurf, o holandês Ruud van explica que é atraído pela cultura, pelas festas e especialmente por Jericoacoara. Town city, so I like.
No Guarujá, litoral de São Paulo, um grupo de jovens abriu uma transmissão ao vivo nas redes sociais para se gabar de roubos feitos por eles. As imagens são revoltantes. Esses dois jovens que aparentam serem menores de idade mostram com orgulho correntes roubadas. Acabei de trazer, filho. Só 24 gramas. Só obrigado, bebê. Bombou, filhote. 43 gramas, filhote. Os meliantes exibem ainda dinheiro em espécie. Vai roubar um ódio também, ó. Ainda não se sabe quanto foi roubado pelos bandidos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, as imagens estão sendo analisadas. Os jovens ainda não foram identificados. 16 presos fugiram de um presídio no extremo sul da Bahia com a ajuda de um grupo fortemente armado. Até agora, nenhum deles foi recapturado. A fuga dos detentos aconteceu no conjunto penal de Eunápolis, no extremo sul baiano. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, um grupo de homens fortemente armados invadiu o presídio e possibilitou que os internos escapassem. Um homem foi preso suspeito de ter ajudado na ação. A empresa responsável pela segurança do local informou que acionou a polícia, mas que não houve tempo hábil para a intervenção. Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária comunicou que trabalha com a polícia para apurar todas as circunstâncias do caso. Os fugitivos cumpriam penas por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios qualificados. O Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Um ótimo final de semana para você. Nos vemos amanhã a partir das 9h30 da noite. Até lá. Bom fim de semana.